Fala, futurista, tudo bem com você? Olha só, eu tava aqui refletindo com um amigo sobre uma questão que a gente costuma repetir muito e eu quero hoje falar pra você dessa historinha de pouco em pouco, de um passo de cada vez, o quanto isso contribui para bloquear a sua prosperidade. Cara, isso é um pensamento que a gente tem que atrelar ao pensamento do futuro, ao pensamento que a gente tem que ter no futuro. Crenças, escassez, etc. Tudo isso compõe para o tipo de profissional que nós vamos ser no futuro. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é o Everton. Eu falo sobre arquitetura, futurismo, prosperidade, mentalidade nova. Então, se você se interessa por esses assuntos, acompanha a gente aqui, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo e ó, vamos nessa. Gente, aquela mentalidade de falar para você, eu ouço muito, conversando com muita gente hoje, e eu percebo quanto que quando você muda um pouco a sua mentalidade, você desconecta daquilo que você antes achava que era normal. Quando eu escuto de alguns colegas, pessoas que eu gosto muito, ontem eu estava falando com um amigo que eu não via há muito tempo, trabalha na mesma área também, arquiteto, e aí ele falou, pô, tão lindo, as coisas estão acontecendo, tá? Eu falei, que legal, cara, que bacana. E ele falou assim, mas de pouquinho em pouquinho, né, de um passo de cada vez. E eu falei, não, cara, não. Ele, como assim não? Eu falei, poxa, a gente está acostumado a pensar com essa mentalidade de que a gente tem que trabalhar muito, não, porque estamos aí, tem que trabalhar bastante, tem que se matar, que não sei o quê. Não, cara, isso não é verdade, nós não temos que trabalhar muito, nós não temos que se matar. E esse coisinha de um passo de cada vez é uma coisa para confortar o seu ego, porque o medo de errar, ele tá aí dentro também, ele tá intrínseco aí dentro. Porque quando tu tem aquele medo de errar, você prefere devagarzinho, porque se você precisar, você pode corrigir talvez de maneira mais rápida. Só que você está muito mais preocupado com a correção que você pode ter caso você erre do que com a prosperidade, com a abundância que você vai ter se você acelerar. Eu estava lendo o livro da Eleanor Rives e ela fala lá no livro que o universo gosta de velocidade. Então, a gente precisa se conectar com essa energia. E se conectar com ela não é temer, não é ter medo. É simplesmente você começar a trazer consciência de que essas frasezinhas feitas, de um passo de cada vez, de pouco em pouco, de grão em grão, galinha enche o papo, o olho do dono que engorda o gado, esse tipo de frase, esse tipo de coisa, você tem que começar a desbloquear. E o nosso trabalho, a nossa missão, a minha missão aqui, com esses vídeos no Instagram, é ajudar toda essa classe de profissionais fantásticos, de profissionais maravilhosos, que são arquitetos, a desbloquear isso. A desbloquear, porque eu vim de uma família completamente do nada de passar fome. Mas hoje eu quero falar sobre isso, sobre esse pensamento de escassez, sobre esse pensamento que te tira da abundância, que te afasta desse caminho, sobre esse pensamento que não deixa você receber mais. Porque eu tenho certeza que você deve entregar bastante. Você tá aqui nesse canal, eu tenho certeza. Eu falei, Deus, só manda para esse canal as pessoas fodas, as pessoas que entregam, as pessoas que fazem acontecer. Eu tenho certeza que você está me assistindo, você faz acontecer. Absoluta. Só que assim como eu, você deve ter, assim como eu já tive muitas, ainda tem algumas para destravar, você também deve ter muitas coisas para destravar. E eu queria que você, eu não quero te fazer pensar em nada, eu só quero te ajudar a questionar alguns padrões. Eu quero te ajudar a questionar algumas coisas, quebrar alguns padrões. Mas quem vai fazer isso é você, não sou eu. Eu só quero te ajudar. Assim como eu fiz, assim como eu comecei a buscar e comecei a encontrar gente que ajudava a quebrar padrões, eu quero compartilhar e contribuir com você. Lembra do nosso valor aqui de contribuição? Inclusive, se você está chegando aqui agora, nós temos um valor aqui de contribuição. Temos 3 valores: contribuição, conexão e inovação. Esse é o nosso juramento, que aqui dentro nós vamos ter esses 3 valores. Aqui dentro, com essa comunidade, com todo mundo que comenta aqui, nós vamos ter esses 3 valores. Então você vai pensar muito bem nisso. Você vai pensar
como você consegue conectar, contribuir. E eu já mudei de assunto e não sei mais o que eu tô falando. Vamos voltar pro assunto. Falando sobre crenças e escassez. Cara, eu conheci, conectei, estive muito próximo por muito tempo de muita gente que tinha, inclusive eu, esses pensamentos de passo de cada vez. E eu vou te falar uma coisa, eu lembro claramente que eu desbloqueei, que eu comecei a fazer com que a empresa fosse pra frente no dia que eu tive uma conversa séria comigo mesmo e disse: para de ter medo do que os outros vão pensar de você se nada der certo. Se nada der certo, cara, você já tentou, então você já é foda, você já é foda. Você já é fantástico, você já é fora da curva, porque a maioria das pessoas nem tentam. Inverte essa situação na tua cabeça. Se você já está tentando, já esteja feliz por isso. Já se sinta vitorioso. Porque quando você está tentando e você falha, o que você vai fazer? Você vai buscar recurso, você vai buscar metodologia, você vai buscar forma de fazer aquilo de outra maneira. Certo? De fazer aquilo de uma forma que vai dar certo. Agora, se você tá sentado só pensando: se eu fizer vai dar errado, se eu fizer fulano vai falar isso, mas se eu fizer fulano vai falar aquilo que eu não sei. Cara, esquece. A sua vida, ela é sobre você em primeiro lugar. Ela não é sobre sua mãe, seus filhos, seu tio, seu parente, sua avó. Não, a sua vida em primeiro lugar, ela é sobre você. E é sobre você que a gente está falando aqui. Hoje a gente está falando sobre o pensamento individual. A conexão que você tem que ter de você para com você. Por que eu falo sobre isso aqui? Você vai falar sobre arquitetura e está falando sobre uma coisa nada a ver. Não é que é nada a ver. É que todo mundo só quer falar da parte técnica, todo mundo só quer falar de como te fazer ter escritório, como te fazer faturar, vender, não sei o quê. Mas, cara, você pode aprender isso em qualquer lugar, em tantas outras coisas. Mas o que eu quero falar com você é que eu quero que você olhe para você. Eu quero que você tenha mais carinho com você. Eu quero que você comece a cuidar mais de você. Ontem eu estava conversando com 2 amigos na hora do almoço e eles comentaram que eles foram tomar café em um lugar e por eles conhecerem a pessoa que trabalhava naquele lugar, a pessoa sentava com eles ali na mesa e tal e conversava com eles normalmente sem ser convidado, super inconveniente. E aí um deles falou pra mim: poxa, mas eu fico sem graça de falar pra pessoa sair, eu me sinto como se eu estivesse sendo grosso, como se eu estivesse sendo mal educado. Aí eu parei, pensei e falei: por que você se sente assim? Não sei, eu me sinto como se eu fosse ser grosso com a pessoa, eu não sei te explicar direito. Eu falei: vamos tentar olhar para uma outra perspectiva? Será que se você não faz isso, você está com um assunto super sério para resolver com o seu colega e você não pede para aquela pessoa: poxa, você pode dar licença que eu preciso resolver um assunto aqui sério e tal, né? Não precisa nem falar que a pessoa está atrapalhando, mas é só pedir licença, que ela vai entender. Você, na verdade, você está sendo grosso, você está sendo rude, você está sendo egoísta com você. Você já parou para pensar que a gente nunca percebe quando a gente está sendo egoísta com a gente? Quando a gente está cobrando demais a gente? Quando a gente está naquela cobrança excessiva? A gente nunca percebe. Só que aí que tá um ponto. Se você já é incrível, se você já é foda, se você já faz tantas coisas fantásticas, sendo assim, imagina quando você desbloqueia, quando você tira isso da sua cabeça, que você precisa agradar todo mundo. Eu vivi muitos anos, até recentemente, imaginando que eu tinha que agradar todo mundo. E cara, eu descobri que eu não preciso agradar todo mundo. Eu preciso primeiro estar em conexão, estar bem comigo mesmo. Quero te levar para essa reflexão. Porque quanto mais você prosperar, quanto mais você tiver, mais você vai abençoar a vida dos outros. Mais você vai contribuir para a vida das pessoas. Eu tenho certeza disso. Então, o meu único convite, eu só fiz esse vídeo para te fazer a provocativa de falar: questione os pensamentos padrões. Questione as frases feitas, porque elas não vão mudar quem você é. Elas não vão te levar para o próximo nível. E se você está aqui é porque você está querendo o próximo nível. Então, reflita, reconsidere e reprograme essas 3 frases na sua vida. Essas frases todas
feitas na sua vida. Sempre que você ouvir uma frasinha como essa, de grão em grão, galinha enche o papo, o olho do dono que engorda o gado, qualquer coisa, qualquer ditadozinho popular como esse, reflita. Porque se isso fosse verdade, o nosso país não estava do jeito que está. Nós não teríamos a quantidade de pobreza, miséria e escassez que nós temos. Nós teríamos um país completamente abundante, como Singapura, por exemplo. Pare de ficar repetindo coisas que te travam e você nem percebe. Combinado? Então, futurista, pensa nisso. Pensamento futurista. Quebra os padrões que foram feitos até hoje. Porque não dá pra gente. O futuro é pra esquerda. Tem essa, sabia? O futuro se move pra esquerda. Depois eu explico. Mas foca para onde você quer ir pro futuro. Você não pode chegar no futuro tendo as crenças que você já teve no passado. Essa é a ideia e beijo pra você.